Os comandos na Ordem Unida. O ensino da Ordem Unida para o desbravador deverá ser, inicialmente, individual. A instrução coletiva só deverá ser iniciada após o desbravador ter conseguido desembaraço na execução individual dos movimentos. A execução correta das posições e dos movimentos deverá ser o fim principal da instrução individual, evitando erros de aprendizagem que venham prejudicar a uniformidade. A Ordem Unida pode ser a pé firme ou em movimento. Vejamos na prática os principais comandos. Vozes de comando. É a maneira padronizada pela qual o instrutor de um clube exprime a sua vontade. A voz constitui o meio de comando mais empregado na Ordem Unida. Deverá ser usada sempre que possível, pois permite execução simultânea e imediata. As vozes de comando são 3. Voz de advertência. É um alerta que se dá aos desbravadores, prevenindo-os para o comando que será enunciado. Exemplos. Atenção! Comando propriamente dito. Tem por finalidade indicar o movimento a ser realizado pelos executantes. Exemplos. Direita! Frente para a retaguarda! O comando propriamente dito, em princípio, deve ser longo. O comandante deve esforçar-se por pronunciar correta e integralmente todas as palavras que compõem o comando. Voz de execução. Tem por finalidade determinar o exato momento em que o movimento deve começar ou cessar. A voz de execução deve ser curta, viva, enérgica e segura. Exemplos. Sentido! Descansa! Volve! O instrutor deverá emitir as vozes de comando na posição de sentido, com a frente voltada para os desbravadores de um local em que possa ser ouvido e visto por todos eles. Coluna. É o dispositivo de uma unidade cujos desbravadores estão um atrás do outro, quaisquer que sejam suas formações e distâncias. Distância. É o espaço entre duas unidades ou dois desbravadores colocados um atrás do outro e voltados para a mesma frente. Entre duas frações, unidades, clubes, regiões e etc., a distância se mede em passos ou em metros, contados do último desbravador da fração da frente ao primeiro da seguinte. Linha. É a disposição de uma unidade ou clube em que os desbravadores estão colocados um ao lado do outro. Fileira. É a formação de uma unidade ou clube em que os desbravadores estão colocados na mesma linha, um ao lado do outro, todos voltados para a mesma frente. Fila. É a disposição de um grupo de desbravadores colocados um atrás do outro, pertencentes a um grupo formado em linha em mais de uma fileira. Exemplo, fila indiana. Intervalo. É o espaço contado entre passos ou metros entre dois desbravadores colocados na mesma fileira. Também se denomina intervalo ao espaço entre duas regiões, dois clubes ou duas unidades. Alinhamento. É a disposição de vários desbravadores ou unidades sobre uma linha reta, todos voltados para a mesma frente, de modo que os desbravadores fiquem exatamente ao lado um do outro. Cobertura. É a disposição de vários desbravadores ou unidades, todos voltados para a mesma frente, de modo que os desbravadores fiquem exatamente um atrás do outro. Serra-fila. É o desbravador colocado à retaguarda de um clube ou unidade, com a responsabilidade de cuidar da correção da marcha e dos movimentos. Homem-sol. É a denominação que se dá ao instrutor que está no comando. Homem-base. É o desbravador pelo qual um grupo regula sua marcha, cobertura e alinhamento. Unidade base é aquela pela qual as demais unidades regulam a marcha ou o alinhamento, por intermédio de seus instrutores, comandantes ou de seus homens base. Centro é o lugar representado pelo desbravador ou pela coluna situada na parte média da frente de uma formação de ordem unida. Direita ou esquerda é a extremidade direita ou esquerda de um grupo.
Formação é a disposição regular dos desbravadores de uma unidade, clube, etc., em linha ou em coluna. A formação pode ser normal ou emassada. Testa é o primeiro desbravador de uma coluna. É também a fileira da frente de uma formação. Cauda é o último desbravador ou fileira de trás de uma coluna ou clube. Profundidade é o espaço compreendido entre a testa e a cauda de qualquer formação.